Posição da substituição, pré-dilucional ou pós-dilucional. O que é e para que serve? Vamos lá. Bom, fração de filtração nós falamos no último vídeo. Se por acaso você não viu, é bom dar uma corridinha lá para dar uma olhada. E volume de substituição também. Então, o que é a posição da substituição? O posicionamento da substituição vai indicar para mim qual é a terapia que eu estou oferecendo para o meu paciente. Eu tenho HDF pré-dilucional, eu tenho HDF pós-dilucional. Na HDF pré-dilucional, eu coloco o volume de substituição que será substituído no sangue do paciente antes do dialisador. Isso diminui o risco de coagulação do meu dialisador. Por quê? Se eu estou colocando na máquina um fluxo de 100 ml por minuto e eu estou colocando a substituição pré-dialisador, eu estou infundindo o volume de substituição antes da entrada do sangue dentro do dialisador. Ou seja, eu estou hemodiluindo esse sangue antes de entrar no dialisador. O que está saindo do paciente é 100 ml de sangue. Eu estou colocando mais 20 de substituição antes de entrar no dialisador. Então, ao entrar no dialisador, o volume de sangue não é mais 100, é 120. E esses 120 ml, desses 120, 20 vão sair. Eu vou tirar 20 ml do fluxo de substituição, que eu já coloquei antes do dialisador, e aí o que sai do dialisador são os mesmos 100 que eu tirei do meu paciente. Tá? Então, eu consigo devolver esse sangue já filtrado, já retirado essas moléculas. Qual a vantagem? Eu diminuo o risco de coagulação do meu dialisador. Isso é muito bom, isso facilita muito o meu trabalho. Eu também não tenho teto para substituição. Eu posso colocar lá a quantidade de volume de substituição que eu quiser. Porque quanto mais eu infundo substituição, mais eu retiro no dialisador e os meus parâmetros não vão se alterar muito, porque o sangue que vai sair é o mesmo volume que está saindo do paciente, sem riscos de hemoconcentrar. Na verdade, ele está muito hemodiluído o sangue, ok? Desvantagem da utilização dessa modalidade. Quando eu hemodiluo o meu sangue, eu hemodiluo moléculas médias e hemodiluo moléculas pequenas. Então, na hemodiluição, a molécula média sai por arraste? Sai. Sofre grande impacto? Não muito. Mas o problema está na minha difusão. Porque a minha difusão trabalha com gradiente de concentração. Se eu hemodiluir, eu diminuir a concentração desses elementos pequenos, como ureia, creatinina, potássio, eu diminuir essa concentração. Como eu diminuir essa concentração, a passagem do sangue pelo dialisador no processo difusional fica menor, porque eu tenho menos concentrado esses elementos dentro do compartimento do sangue e na contracorrente, o dialisato vai retirar menos moléculas. Então, eu preciso acabar passando mais vezes o sangue pelo dialisador para ter o mesmo resultado de informação difusional de uma terapia comum, tá? Na posição pós-dilucional, eu estou fazendo a infusão da substituição depois do dialisador. Então, os 100 ml, voltando para o mesmo exemplo, 100 ml está saindo do sangue do paciente, está passando por dentro do dialisador. Só que 20 ml, que é do volume de substituição, já está sendo tirado da água plasmática do paciente dentro do dialisador. Então, entra 100, sai 80, porque 20 ficou dentro do dialisador. E aí, esses 80 que saem vão receber os 20 de volume de substituição antes de voltar para o paciente, para não correr o risco de causar hipotensão no paciente, ok? Neste processo, eu tenho um risco de coagulação do meu dialisador se minha fração de filtração sobe. Se a minha fração de filtração ultrapassa os 25%, eu tenho um risco acrescido dos elementos sólidos se agruparem dentro do dialisador e eu acabar coagulando esse dialisador. Se eu mantenho essa fração de filtração no máximo em 25%, eu tenho ali um parâmetro bem adequado, com uma anticoagulação adequada também para este paciente, e esse volume de substituição que é reposto após, ele retorna ao paciente sem maiores problemas. Qual a vantagem? Porque até agora isso aí foi uma desvantagem, né? Qual a vantagem da utilização da pós-dilucional, que é o que é mais comum dentro da terapia HDF?
você vai retirar a água plasmática do sangue do paciente. A concentração dos elementos pequenos está exatamente igual como está dentro do paciente. Você precisa passar menos vezes o sangue por dentro do seu dialisador, porque você consegue retirar a molécula média pelo arraste e a molécula pequena, por gradiente de concentração, está igual a dentro do paciente, tá? É melhor resultado para o seu paciente. E você consome menos banho. Por que você consome menos banho? Porque você passa menos vezes o sangue por dentro do dialisador. Se você passa menos vezes o sangue por dentro do dialisador, você consome menos banho para gerar volume de substituição para esse paciente, ok? Hoje em dia, o que nós temos difundido no mundo inteiro, na Europa principalmente, nos Estados Unidos, está chegando a HDF agora, por isso que a gente não tem tanto estudo americano falando do benefício da HDF paciente crônico, tá? Porque a HDF foi autorizada pela FDA agora no final de 2024, até o final de 2024 os Estados Unidos só fazia hemodiálise, tá? Mas o que é feito na Europa em grande escala e na Ásia é HDF pós-dilucional. E aí é nesses parâmetros que a gente tem sempre que ficar de olho. Então, sempre quando falarem para você pré-dilucional, pós-dilucional, é a posição onde está sendo colocada a substituição. Espero que você tenha conseguido pegar mais essa dica aqui no canal. Fique com Deus e até a próxima!